Saúdo a todos os nossos queridos telespectadores, irmãos e irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe neste dia, para juntos mais uma vez examinarmos a sua santa e bendita palavra. Hoje vamos meditar a respeito da volta de Cristo. Quando acontecerá? Entra ano, sai ano. Em 2 Pedro está escrito onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais morreram tudo continua igual. Já não existem mais profecias, não é? O calendário maia e Nostradamus e tantas coisas, não existe mais, acabou, não tem mais expectativa. Quando que o Senhor virá? Mas Ele nos ensina, Ele nos mostra aqui na sua palavra. Veja aqui em Mateus capítulo 24, do versículo 1 em diante, vamos ler alguns versículos, depois vamos examinar outros textos. A palavra de Deus nos diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Depois ele continua falando outras coisas aqui a respeito da volta dele. Aqui nós vemos o Senhor Jesus primeiramente respondendo o que os discípulos perguntaram, porque os discípulos estavam mostrando a estrutura do templo e o Senhor Jesus disse assim: não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E quando que vai acontecer isso? E aí o Senhor Jesus começa a explicar. O templo já foi destruído no ano 70 da era cristã. Os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo, não ficou realmente pedra sobre pedra, e lá existe somente um muro que era em volta do templo, onde os judeus se reúnem hoje para oração, o Muro das Lamentações. Só sobrou aquilo lá, que não era propriamente o templo. Mas não sobrou nada, como o Senhor Jesus disse. E da volta dele, o que nós temos que olhar, examinar para entender quando seria a sua volta? Ele diz assim: muitos virão, não se enganem, tomem cuidado, o Senhor Jesus está dizendo. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E nós não vemos ninguém chegando, é raro, é muito difícil, muito raro a gente ouvir alguém falar: eu sou Cristo. Algumas pessoas ainda dizem, mas ninguém crê verdadeiramente que a pessoa seja realmente o Cristo, porque a palavra diz que quando ele vier, vai ser como o relâmpago, ele aparece num lado e do outro lado, lá distante, todo mundo vai ver. Então, a volta do Senhor vai ser com um clamor de trombeta, com rijo clamor de trombeta, o mundo todo vai ver e vai se lamentar, vai ver o sinal do Filho do Homem, do Filho de Deus no céu. Então não é... Mas como? Quem são esses que vão vir e vão dizer que eu sou o Cristo e vão enganar muitos? Cristo é o Filho de Deus. Cristo significa o ungido, o escolhido, o Messias, aquele que tem salvação. Só Ele tem salvação. Isso é Cristo. E tem muitos que estão vindo já hoje, e já de há muito tempo, dizendo: só na minha igreja é que tem salvação, a minha igreja é que é o Cristo. Não fala que a minha igreja é o Cristo, mas fala que só na igreja dele, ou só o pastor dele, ou o pastor dele é que entende a palavra, e só quem está seguindo aquele homem é que tem salvação. Só quem está seguindo aquela igreja é que tem salvação. Então essas pessoas vêm em nome de Jesus, dizendo: só tem salvação aqui. E já está acontecendo isso faz tempo já. Então esse é um sinal da volta do Senhor. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então nós vemos tudo isso já acontecendo há muitos anos. Mas tudo isso são o princípio de dores. Lá
no versículo 34 desse capítulo 24, o Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O que vai acontecer? Que essa geração, vai ter uma geração que vai ver as coisas acontecendo e que a volta do Senhor vai ser naquela geração que vê as coisas acontecendo. Porque a palavra diz: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Não são os cadáveres que vão até as águias que vão até os cadáveres. E é o que o Senhor Jesus comparou a vinda dele aqui. Onde estiver uma pessoa, aí vai aparecer Jesus. Então nós não temos que sair procurando, está lá, ouvi dizer que está lá, não entra nessa não. Isso aí é cilada do maligno, não acrediteis. Depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quais coisas que nós temos que olhar para saber que já está próximo às portas? Veja em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, um pouco antes da volta do Senhor, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, o que nós vemos aqui? Vemos algumas das coisas que vão acontecer um pouco antes da volta do Senhor. Vai haver uma apostasia, como também em Tessalonicenses. A vinda do anticristo não será assim sem que antes aconteça a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. E nós vemos isso hoje escancarado. As pessoas abandonaram completamente a fé em Deus. Nós vemos pessoas indo para os cultos com roupas sumárias, mal trajados, mal vestidos, não sendo necessário colocar um paletó, uma gravata, a mulher está com uma roupa como se fosse num casamento, não precisa ser tanto assim, mas basta cobrir o seu corpo, a sua nudez. Mas hoje o que se vê? As pessoas fazem questão de ir com pouca roupa nos templos, adorar a Deus desta forma, mostrando o seu corpo, induzindo as pessoas a pensamentos pecaminosos. Ah, mas eu não me vesti para isso, alguém pode dizer. Não importa, você não sabe a condição da outra pessoa. Nós temos que amar amar as outras pessoas como amamos a nós mesmos. Então essas pessoas não têm amor próprio, abandonaram a fé, não confiam mais em Deus, confiam somente na aparência, confiam somente naquilo que vê. Então nós vemos aqui, apostatarão, desviarão da fé, perderão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Então nós vemos pessoas sendo ensinadas que nós temos que comercializar com Deus. Se você dá tanto, recebe tanto. Se você coloca ali alguma coisa para orar, Deus vai abençoar e você já está abençoado. Se você já está lá congregando e o ministério te aceita, te perdoou, você já está perdoado. Tudo isso aí, algumas coisas estão na Bíblia, mas não é a interpretação não é essa não. Porque existe perdão para o pecado, mas desde que haja arrependimento, mudança de vida, então o Senhor perdoa. E nós somos aqueles que podemos interceder
em favor uns dos outros e devemos interceder em favor uns dos outros. Mas o perdão vem de Deus, só de Deus. E nós temos que agradar a Deus pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Proibindo o casamento. A pessoa está casada no mundo, casou segundo as leis dos homens e, por um motivo ou por outro, acaba se divorciando. Aí passam-se os anos e a pessoa aceita Jesus, já tendo uma outra companheira, a mulher tendo um outro companheiro, e ambos aceitam a Jesus. Aí vocês não podem casar porque você já é casado, você já é casada, mas aceitaram Jesus naquela condição. Não nasceram de novo? Se nasceram de novo, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então está ali aquele casal unido ali, não chegaram a divorciar, não tem uma certidão de casamento do cartório, mas estão convivendo como marido e mulher há muitos anos, têm filhos, e ambos aceitaram a Jesus. Esse é o verdadeiro casamento. Só que alguns dizem assim, não, você não pode, você está amigado, você está vivendo de forma errada. Não, se o batismo nos faz nascer de novo da água e do Espírito, então eu sou uma nova criatura. Aquilo que era velho já passou, meus pecados foram esquecidos. E aquele casamento não tem mais valor, porque agora sim, eu encontrei Jesus e já tenho uma companheira, a mulher já tem um companheiro, tem ou não filhos, mas já estão vivendo sob o mesmo teto, formaram uma nova família. Esse é o verdadeiro casamento. Enfim, proíbem as pessoas de comerem, se alimentarem com determinados alimentos, mas a palavra diz que toda a criatura de Deus, tudo que Deus criou, é bom, não tem nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então as pessoas, olha, você não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode beber aquele outro, tudo isso aí são ensinamentos que não trazem salvação. Mas se nós tivermos fé, até o morto ressuscita, como Jesus mostrou. Até aquele que está morto de 4 dias, o Senhor foi e ressuscitou a Lázaro. Quer dizer, se a nossa oração pode fazer com que uma pessoa morta ressuscite, eu não posso pegar um alimento, dar graças a Deus, orar, abençoar aquele alimento, santificar e me alimentar com aquele alimento? É claro que eu posso. Em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 a 5, diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias, também nesses tempos finais, mais alguma coisa o Senhor nos diz aqui. Sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Quem são essas pessoas? Aquelas que estão no mundo servindo ao diabo? Não, são aquelas que dizem que são cristãos, mas que abandonaram a fé e o inimigo tomou posse dessas vidas. E elas passam a viver uma vida puramente carnal. Mas nós temos que estar sempre atentos, que nós vemos em Lucas capítulo 12, versículo 40, a palavra de Deus diz assim: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, irmãos, nós vemos todas essas coisas acontecendo hoje. Todas essas coisas, essas previsões, e também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então, muita gente está dizendo que o mundo acaba para quem morre, não tem nada disso, mas o Senhor virá quando menos se espera. Lá em Coríntios, Tessalonicenses, fala: quando disserem há paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Então, irmãos, nós, hoje, somos a geração que vai ver a volta do Senhor Jesus. Então, a palavra diz: apressai-vos para a volta do Senhor. Vamos nos preparar para a volta do Senhor, porque vai vir aí uma grande tribulação.
que se o Senhor não abreviasse os dias dessa tribulação, nenhuma carne se salvaria. Vai ser o reinado do anticristo, e ele já está preparado e já está para ser construído o templo onde ele será introduzido e, como diz a palavra, se apresentará como Deus querendo ser Deus. E vai fazer com que todos o adorem, e quem não o adorar será morto, será colocado o sinal, e nós não vamos adorar o anticristo, nós adoramos a Deus desde já, e negamos, repudiamos esta obra maligna e demoníaca em nome de Jesus Cristo, a qual já está destruída, e o Senhor Jesus já fez a promessa de vitória. Permaneça na fé e no amor de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Deus abençoe você, querido irmão, toda a tua casa, querida irmã. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.